Boa noite a todos. Hoje a nossa live é com a doutora Alice Bianchini, doutora em Direito Penal pela PUC de São Paulo, mestre em Direito pela UFSC, foi professora da Faculdade de Direito da USP, vice-presidenta da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas, coordenadora da pós-graduação de Direito das Mulheres, autora de vários livros e artigos, publicados em periódicos nacionais e estrangeiros. Dentre eles, Crime contra Mulheres, Lei Maria da Penha, Feminismos, em coautoria com Silvia Pimentel e Matrioshka em 2021. Integrante do Grupo de Pesquisa de Direito e Discriminação de Gênero e Igualdade, vinculado à PUC de São Paulo. Conselheira do Notório Saber da CNDM. Ministra cursos de capacitação para profissionais do direito sobre práticas da Lei Maria da Penha, perspectiva de gênero e violência contra mulheres. Então a gente vai esperar um pouquinho o pessoal chegar. Boa noite a todos que estão entrando na live. Nós temos muitas perguntas, né? Então, primeiro nós vamos ler as perguntas que a gente já colocou nas caixinhas, né? A gente botou uma caixinha de perguntas, e são muitas mesmo. A gente parou, quando deu 30 perguntas, a gente parou. Então, a gente vai ler essas perguntas à medida que ela for explicando, né? E se der tempo, quem quiser fazer perguntas, é só colocar aqui que eu vou ler também, tá bom? Tem muitas perguntas repetidas também. E muitas mulheres, vítimas de violência doméstica, obviamente, que já têm, inclusive, medida protetiva, com várias perguntas, porque elas já têm medida protetiva, então elas se sentem seguras, né? Ou pelo menos deveriam se sentir seguras, mas elas continuam sendo ameaçadas. Então, assim, pelo menos umas 4 ou 5 perguntas dessa natureza estão aqui, e a gente vai estar levando isso para ela poder estar respondendo para todos vocês, para todos nós. Muitas pessoas querendo saber se essa lei realmente ela funciona, né? Porque nós temos uma Constituição e nós sabemos que nas leis do nosso país, apesar de serem muito bem escritas, muito bonitas, sempre tem uma brechinha, né? Então, muitas pessoas estão perguntando se essa lei realmente funciona. Tá perfeito? Um beijo, meu amor. E eu vou convidar ela aqui para entrar com a gente, tá bom? Uma honra, né, gente? Uma honra inenarrável. Já convidei, já vai estar aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Ela está online. Vamos aguardar só um pouquinho, até dar 19h30 exatamente. Falta um minutinho só. Enquanto isso, podem vir, podem convidar também as pessoas, né? Tem essa setinha aqui do lado do telefone, se vocês estiverem no telefone, tem uma setinha do lado direito da tela de vocês, que vocês podem enviar um convite para as pessoas também que querem participar dessa live, que querem se inteirar sobre o assunto. Fiquem à vontade.
Vocês estão me escutando bem? Tá tudo certo? Eu vou convidar ela de novo para entrar na live. Ela teve alguma questão aqui e a gente vai estar chamando ela de novo, tá bom? Convidamos ela. Vamos aguardar um pouquinho. Jair, ela já está aqui com a gente. Doutora Alice, que prazer. Vamos ver o que está acontecendo. Eu já aceitei, não sei por que está acontecendo. Vamos ver aqui de novo. Pessoal, eu vou sair, vou tentar convidar. Conseguimos. Tudo Boa bem? Boa noite. noite. Boa noite. Doutora, eu estava agora já lendo o seu currículo, né? Opa, Maravilhoso. Em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui conosco. Como eu escrevi agora para você, num post que eu fiz, né? É uma honra em nome do nosso país termos mulheres, e eu falo assim com muita emoção, como você, que lutam realmente, que lutam realmente pelos direitos de igualdade entre homens e mulheres, né? Você está lutando pelas mulheres, está lutando por todos, né? sim, Então, para que eles também, sendo nós nascidas numa sociedade patriarcal e machista, que eles possam também ter uma luz, né? Por perceber o que eles estão fazendo, para que não repitam, as coisas vão se repetindo, essas situações, e a gente quer, e através das leis criadas, de seus livros maravilhosos, né? Depois a gente vai estar falando sobre eles também, como as pessoas podem adquirir para talento, né? Podem entrar, fiquem à vontade, boa noite a todos. Eu li, mas eu vou ler de novo o currículo da doutora Alice Bianchini. Doutora porque ela tem doutorado mesmo, né? já Então, tem 20 doutora, anos que eu fiz o meu doutorado. Olha como o tempo passa rápido. já Impressionante. fez, depois disso já fez tanta coisa, né, doutora? É, Tantos livros lindos escritos e tantas lutas aí, né, por todos nós. Então, doutora em Direito Penal pela PUC de São Paulo, professora da Faculdade de Direito da USP, vice-presidenta da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas, coordenadora da pós-graduação de Direito das Mulheres, autora de vários livros e de artigos publicados em periódicos nacionais e estrangeiros, dentre eles Crimes contra as Mulheres, Lei Maria da Penha, Feminismos em Coautoria, integrante do Grupo de Pesquisa de Direito, Discriminação de Gênero e Igualdade, vinculado à PUC de São Paulo, conselheira do Notório Saber da CNDM, ministra também cursos de capacitação para profissionais do direito sobre práticas da Lei Maria da Penha, perspectiva de gênero e violência contra as mulheres. Eu passei para você muitas perguntas, eu acho que não vão dar tempo de serem todas respondidas, obviamente, né? Doutora, eu queria pedir para a gente começar com você falando mesmo, assim,
qual o seu incentivo de estar lutando, escrevendo e dando esses cursos, né, vindo do seu coração, assim, por que que você está nessa luta, assim, ferrenha, e que a gente sabe que é muito difícil, né? E aí a gente vai ler, tem uma série de perguntas, tem muitas perguntas repetitivas, inclusive, de vítimas de violência doméstica que já têm medida protetiva e que elas não estão vendo essas leis serem aplicadas, né? Então a gente também está querendo saber por que que isso está acontecendo, né? Se tem uma determinação judicial, né? E por que que elas ainda estão sendo agredidas, mesmo com uma medida protetiva, né? Então a gente vai, tem mais de 30 perguntas, mas a gente vai responder como dá, tá, gente? Como der, né? Devido ao nosso tempo. Então, o que que te fez entrar, assim, nessa luta linda, maravilhosa por todas nós, pelo nosso país, né? Que é o quinto, né, doutora? Salvo engano, do mundo em violência doméstica. E só existe essa lei por quê, doutora? Por que te fez entrar e por que que existe essa lei? Isso, então você trouxe um dado que eu acho que é muito importante, né? O que a gente não mede, a gente não muda. Então, quando a gente vai medir o índice de violência contra a mulher no Brasil e a gente mede através das mortes de mulheres, e é muito importante, Ana, porque as mortes de mulheres, você não tira esse número lá do sistema de justiça, dos casos que vão até o sistema de justiça. A gente tira esse número do sistema de saúde. Então, a gente tem um dado muito objetivo, que são os cadáveres, que são os atestados de óbito de mulheres que morreram por mortes violentas. E quando a gente pega essa quantidade de mulheres que morreram no Brasil e divide pelo número de mulheres no Brasil, a gente encontra uma taxa. E essa taxa que a gente encontra no Brasil, ela só não é superior a 4 outros países. Então, é um dado muito objetivo. Então, a gente tem isso, a gente precisa compreender esse dado objetivo. As mulheres estão, sim, morrendo no Brasil. E aí, alguém vai dizer, mas morrem muito mais homens do que mulheres, né? Claro, morrem muito mais homens do que mulheres, mas o que a gente quer colocar aqui não é que a morte de mulheres seja mais importante do que a morte dos homens, é que são causas e motivações e situações muito diferentes. Então, a violência que é dirigida à mulher, ela tem especificidades completamente diferentes das violências praticadas contra os homens. E isso que a gente precisa compreender. E quando a gente compreende isso, né, verifica o que está fazendo com que as mulheres morram no Brasil, a gente precisa entender que esse dado nos mostra exatamente que nós estamos ainda, infelizmente, numa sociedade que tem uns traços patriarcais, que tem uns traços machistas. Então, aí a gente compreende algumas coisas. Então, vou citar aqui, só para a gente entender essa situação toda que eu estou colocando, né? Quando a gente, agora sim, vai para processos judiciais, e a gente vai abrir os processos judiciais de feminicídio, o que a gente encontra como, entre aspas, aqui, justificativa para a morte daquela mulher? Então, vai aparecer, por incrível que pareça, aquelas falas do tipo: se não for minha, não será de mais ninguém. Vai aparecer aquela ideia de que o homem não se conformou com o fim do relacionamento. Vai aparecer a ideia dos ciúmes. Então, quando a gente encontra objetivamente, não é uma coisa que está na cabeça da Ana, não está na cabeça da Alice, não está na cabeça da Maria, não, objetivamente, a gente tem esse dado concreto dentro da nossa sociedade. E quando a gente observa isso, primeiro, coisa que a gente tem é que conhecer, né? Eu acho que a primeira coisa é conhecer. Segundo, isso tem que causar em nós, Ana, uma indignação. Porque se a gente não ficar indignado com isso, porque se a gente for pensar essa ideia, né? O homem matou porque não se conformou com o fim do relacionamento. Na verdade, o fenômeno social que está por trás disso não é não se conformar. Porque quando a gente não se conforma com alguma coisa, a gente não tem essa capacidade de gerar uma ação, né, de ódio, etc., e matar uma pessoa porque você não se conformou com alguma coisa. O fenômeno que está por trás disso é um fenômeno que a gente precisa conhecer, que é a não aceitação da autonomia da mulher. E a não aceitação da autonomia da mulher, veja, o que ela fez? Ela exerceu a liberdade de dizer: não gostaria mais de conviver com você, né? Ela faz uma ruptura do relacionamento. É um direito dela. Ela tem o direito de dizer: quero me relacionar, não quero me relacionar, como eu quero me relacionar, quando eu quero me relacionar. E na medida que as mulheres no Brasil, olha o absurdo que eu vou falar, isso está numa pesquisa chamada Visível e Invisível do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública vai dizer para nós que o momento mais inseguro da mulher brasileira
é quando ela toma a iniciativa de romper com o relacionamento. Então, só por isso, a gente tem que parar tudo, né? Como assim? Estou aqui, eu, Alice, exercendo o meu direito, a minha liberdade, né, de dizer não quero mais relacionar com alguém, e isso faz com que eu seja vítima de morte, né, de violência, e inclusive de morte. Então, a gente tem que entender isso. E na medida que a gente entende isso, a gente pensa no que a gente pode fazer para mudar essa situação. E é claro, né, Ana, já deu para entender que a questão é cultural. A questão está em mentes e corações. E se de um lado é difícil, por ser uma questão cultural, a gente mexer em mentes e corações, por outro lado, a gente tem um lado muito positivo, que é o fato de que depende só e exclusivamente de cada um de nós, homens e mulheres que vivemos em sociedade, né? Só para a gente começar aqui a fazer o nosso esquenta. Mas o que me fez efetivamente vir a trabalhar esse tema, e desde a minha dissertação, quando eu fiz o meu mestrado na Federal de Santa Catarina, depois fui para a PUC de São Paulo, continuei com esse tema, foi exatamente, eu era estudante ainda de Direito, quando a gente teve a alteração da Constituição. Olha quanto tempo faz, a nossa Constituição tem mais de 30 anos, eu era estudante de Direito. E E essa lei é tão nova, né? Tão, assim, comparando com outras leis, né? Principalmente direito penal, a Lei Maria da Penha ela é um bebê ainda, né? vai fazer 16 anos agora, né? Vai fazer 16 anos. Mas a Constituição brasileira, que é de 88, previu pela primeira vez, no seu artigo 5º, uma coisa que diz assim, ó, diz, né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E quando eu era estudante de Direito, me deparei, então, com a alteração da Constituição, porque antes dizia assim, todos são iguais perante a lei. Só que a frase todos são iguais perante a lei também queria dizer que homens e mulheres são iguais, mas muitas pessoas não interpretavam dessa forma. Então, precisou da Constituição, eu brinco, né, desenhar, ela desenhou que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, para só a partir de 88, Ana, a gente ter uma alteração da legislação, tanto criminal quanto legislação civil, direito de família, trazendo a igualdade entre homens e mulheres. Então, só para citar uma questão aqui que envolve a mim, quando no meu primeiro casamento, quando eu fui me casar, para que eu pudesse manter o meu nome de solteira, como eu mantive, né, Alice Bianchini, eu tive que fazer uma justificação perante um promotor de justiça. Né? Eu parei o casamento civil, fui até o fórum, que ficava do lado, uma cidade pequena de Santa Catarina, e eu, então, solicitei ao promotor de justiça autorização para que eu pudesse manter o meu nome de solteira. Olha que coisa mais absurda. Eu não tinha essa autonomia por livre e espontânea vontade. Eu tinha que dizer por que eu queria o meu nome de solteira e o promotor de justiça iria dizer se concordava ou não. E isso foi antes da Constituição Federal. Depois da Constituição Federal, e agora, olha a mudança. Os homens podem ter o sobrenome da mulher com quem vai casar. Então, é uma questão que cada um faz os seus próprios ajustes. Então, a gente tem muita mudança. Mas até a Constituição, efetivamente, a gente tinha isso. E eu comecei a estudar, então, a questão da evolução dos direitos da mulher e, a partir daí, não parei mais. Existem muitas brechas em muitas leis, né? E os agressores e seus advogados se fazem valer dessas brechas para atenuar os crimes, ou até em outros ramos do direito mesmo, um crime ambiental, por exemplo, né? Aí tem uma brechinha na lei ali, e eles se fazem valer daquela brecha na lei para não pagarem uma multa, por exemplo, por terem poluído imensamente, né? Ter trazido danos para o nosso solo, para as nossas águas, enfim. E na Lei Maria da Penha, agora que você escreveu esse livro, agora que saiu, tá quentinho, saiu do forno, né? Ainda existem muitas brechas, doutora? Então, aí tem uma característica muito interessante. Olha que motivo de orgulho para todos nós, brasileiros e brasileiras, o fato da Lei Maria da Penha ser considerada uma das 3, não é a terceira, é uma das 3 mais avançadas do mundo. Então, assim, ela foi elaborada através de um consórcio de ONGs que trabalhavam a questão feminista mesmo, né? Então, ONGs feministas, várias ONGs se reuniram, fizeram debates públicos com mulheres de todas as regiões do Brasil. É uma história muito bonita, assim, a história da criação da Lei Maria da Penha, né? Então, emocionante. É emocionante. Mulheres de todas as regiões, de todas as condições econômicas, do campo, indígenas, quer dizer, todo mundo contribuiu para a elaboração desta lei. E essa lei, então, é considerada uma das 3 mais avançadas, ponto muito positivo para nós.
Agora vem um detalhe. Mesmo a Lei Maria da Penha, quando ela entrou em vigor em 2006, começou-se, a partir dali, a se entender que ela era inconstitucional. E nós tivemos, inclusive, decisões judiciais declarando a inconstitucionalidade da lei. Até que o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva entra com uma ação perante o Supremo Tribunal Federal para que o Supremo Tribunal Federal pudesse dizer em alto e belo som que a Lei Maria da Penha é ou não é constitucional. E o Supremo, como não poderia ser diferente, né, carimbou a Lei Maria da Penha como sendo constitucional. Só que isso nós tivemos, foi em 2007 essa ação, só em 2012 que a Lei Maria da Penha foi declarada constitucional. Só que, apesar disso, ainda hoje nós temos resistência na aplicação da lei. Nós tivemos um caso recente em que um juiz de São Paulo, que trabalhava numa vara de família e que estava lidando com uma questão de guarda de filhos, né, chega para a mãe das crianças e diz, numa audiência gravada, que se tem Lei Maria da Penha, tô nem aí, ninguém agride ninguém de graça. Então, só para a gente ver um cenário, né? O cenário dessa situação é realmente assustador. Então, a gente tem resistência, infelizmente, nós temos três problemas em relação à Lei Maria da Penha. Primeiro, efetivamente, a resistência. Segundo, alguns que não podem resistir, mas atenuam a aplicação da lei. E um terceiro, aqueles que fazem interpretação completamente equivocada da lei. Só para a gente ter uma ideia, Ana, a Lei Maria da Penha, ela não veio para ficar. Ela veio para transformar a situação da violência contra a mulher. E na medida em que a gente conseguir isso, nós vamos poder nos despedir da Lei Maria da Penha. Ela é considerada, o que a gente fala tecnicamente, de uma lei excepcional. Então, agora, por exemplo, nós estamos vivendo sob a égide de uma lei excepcional, que é a lei da pandemia. Então, toda essa lei que trata da questão da pandemia é excepcional. Quando que vai acabar essa lei da pandemia? Quando for decretado o final da pandemia. A Lei Maria da Penha é a mesma coisa. Ela é considerada, inclusive, a violência contra a mulher é considerada pelo mesmo organismo de saúde que decretou a pandemia, ela é considerada pela OMS como também a violência contra a mulher é uma pandemia. Então, nós vivemos hoje, inclusive, uma situação muito dramática, que a violência contra a mulher é uma pandemia, dentro de outra pandemia, que é do coronavírus. Né? Então, nós temos duas pandemias aqui trabalhando lado ao lado. E o dia que a gente conseguir, de fato, diminuir os índices de violência absurdas que nós temos no Brasil, só para ter uma ideia, vou continuar dizendo, o que não se mede não se muda. Quando os inquéritos policiais que chegam até os ministérios públicos dos estados, então foi feito um levantamento agora recente, a segunda maior causa, maior crime que chega até o Ministério Público em relação à violência contra a mulher. Então, olha só, Ana, no sistema de justiça, o segundo maior causa, então pega os crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, crimes ambientais, como você falou, quer dizer, não, nada disso tem. Agora, o segundo grande motivo é violência contra a mulher. Né? Então, e lembrando, só para fazer um parênteses aqui, porque o que chega no sistema de justiça se fala que é somente a ponta do iceberg. A gente sabe que a maioria dos casos de violência não chegam no sistema de justiça. E se a gente sabe que isso ainda tem, né, o que a gente chama de subnotificação, dá para imaginar a quantidade de violência que a gente tem. Já é muito o que chega no sistema de justiça. Nesse momento, doutora, nesse momento, né, nós com certeza temos, nesse momento, uma mulher sendo morta, vítima de violência doméstica no nosso país. Nesse exato momento. Uhum. Né? Não, isso é dramático, bem dramático. Esses dados, assim, eu tenho conversado muito com a Luciana Temer, né, que ela está levantando bastante a bandeira de crianças e adolescentes, né, que são dados absurdos, né? A cada 4 minutos, uma criança ou uma adolescente está sendo estuprada aqui no Brasil, né? E normalmente eu conversei também com a Sinara, que é uma psicanalista. Obviamente que são pessoas do convívio dessas crianças, desses adolescentes, né? São pessoas que ela confia, né? Sim. E com nós, mulheres adultas, não é diferente. Que são pessoas com que a gente confia, né? Dormindo com o inimigo, literalmente. Pessoas que a gente confia chegam a nos agredir, né? E assim... tem uma fala de um vídeo que eu postei no meu feed mesmo, da Fernanda Lima, né? Desse pacto da masculinidade tóxica que existe entre os homens.
que assistem, às vezes, muitas vezes, uma mulher ser espancada na frente dos filhos, uma mulher ser morta, não chamam ninguém, não chamam a polícia e ainda, muitas vezes, chegam a defender o coleguinha, né? O coleguinha. Quero saber o que será que aconteceu. Quer dizer, não interessa o que aconteceu, nada vai justificar aquela violência, né? Então, acho que isso você coloca uma questão muito importante. Por isso que a gente menciona a tolerância da violência contra a mulher no Brasil é muito grande. Quando a gente fala de violência contra a criança, a gente não tolera a violência contra a criança. Quando a gente fala da violência contra o idoso, a gente ainda tolera um pouco, mas a violência contra a mulher é totalmente tolerada na nossa sociedade. Tanto que a gente tinha até pouco tempo, quer dizer, nós ainda temos na realidade, mas tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou no ano passado inconstitucional a tese da legítima defesa da honra. Só que ainda sabemos que tem homens que matam mulheres a pretexto da legítima defesa da honra, que vão ao tribunal do júri e que têm jurados que dão um aceite a essa tese. Ou seja, isso já demonstra muito o que é a nossa sociedade. Como assim matou a mulher em legítima defesa da honra? Nada justificaria a morte dessa mulher, né? Então, isso que a gente tem que conversar muito, é uma questão bem cultural. Eu li um artigo seu alguns meses atrás, não foi agora, onde você fala que alguns homens, eu não lembro exatamente como, né, mas justificam o alcoolismo, por exemplo, né, para achar essa brechinha na lei aí. E como causa de ter agredido, eu estava bêbado. E aí você coloca muito bem, né? Fala assim, para agredir a mulher, você estava bêbado, mas você não saiu rasgando nota de dinheiro, né? Não saiu rasgando dinheiro, não saiu... Enfim, acho que foi mais ou menos essa fala, né? Então, assim, de uma covardia, né? De uma covardia sem tamanho, assim. Você não sai quebrando a casa, você não sai rasgando dinheiro, mas aí você vê uma mulher ali em defesa, né? Normalmente os homens são maiores do que as mulheres. Não vai quebrar o seu próprio carro, né? Então, é bem isso. E essa é uma questão importante, né? Porque a gente sabe que o álcool ele pode potencializar a violência, mas ele não é o gerador da violência. Não é porque ele bateu porque estava bêbado, né? Absolutamente, nem porque estava drogado. Porque o alvo é muito específico, né? Então, a gente sabe quem é o alvo disso tudo. E, doutora, eu recebi, assim, uma enxurrada quando eu botei aquela caixinha de perguntas. Acho que você viu, né? Eu te mandei. Foi impressionante. São muitas perguntas e, infelizmente, não vai dar, gente, nessa uma horinha que a gente tem. Nossa, não vai dar mesmo para responder todas as perguntas. Mas teve muitas mais recorrentes, né? Aquelas que foram mais recorrentes, que significa que é uma dúvida mais geral. Teve muitas perguntas repetitivas, inclusive, né? Assim, de mulheres que são vítimas de violência doméstica. Mas eu queria começar te fazendo uma pergunta para que todo mundo entenda, né? O que é violência doméstica, né? O que é violência contra a mulher, né? E aí entra física, psicológica, sexual, patrimonial, moral. Como que ela entra, né, na Lei Maria da Penha, essa violência contra a mulher? Certo. Para as pessoas entenderem, né? Porque muitas mulheres querem saber, aconteceu isso comigo, eu posso entrar, posso fazer uma denúncia, como é que é? Elas ficam com muita dúvida, né? Certo. É porque a Lei Maria da Penha, ela é toda fundamentada no direito internacional. No direito internacional, a gente tem uma convenção que foi feita até no Brasil, ela é internacional, a Convenção de Belém do Pará. E a Convenção de Belém do Pará traz um conceito de violência de gênero que eu acho muito interessante de falar. Eu vou traduzir assim, ó. Qualquer violência que um homem sofre, uma mulher também pode sofrer. Toda violência que um homem sofre, a mulher também pode sofrer. Mas olha que interessante, Ana. Tem algumas violências que são dirigidas exclusivamente às mulheres, ou que as mulheres sofrem essa violência numa intensidade maior do que os homens. Então, quando a gente está diante da situação 1, que só mulher pode ser vítima, ou da situação 2, que você olha que muito mais mulheres são vítimas
do que homens, nós temos a configuração de uma violência de gênero, que é uma violência diferenciada. Tem alguma coisa diferente aqui. Porque se fosse normal, seria independentemente se fossem mulheres ou homens vítimas, né? Mas não, tem uma coisa diferente. E essa coisa diferente, a gente sempre gosta de explicar, dizendo o seguinte: homens e mulheres, a gente reconhece a diferença entre homens e mulheres. A gente reconhece, inclusive, a diferença entre nós mulheres. Nós somos plurais. Entre os homens também tem diferença. Os homens não são todos iguais, não é um único espécime homem, né? E mulheres também. Agora, o que a gente sempre fala, e eu acho muito importante a gente reforçar isso, que essas diferenças não podem ser convertidas em desigualdades. Então, quando a gente pega um tema, como é o término de um relacionamento, como é que funciona um término de relacionamento para um homem e como é que funciona para uma mulher? É completamente diferente. Pode até ter mulheres que praticam violência contra os homens porque eles terminaram com ela, mas é um 0, alguma coisa. E a violência nunca é essa violência tão forte quanto é a violência do homem. Então, é diferente esse fenômeno. A mesmo fenômeno, uma separação judicial, um divórcio, são consequências muito diferentes na realidade e na vida de cada um. Então, a gente tem aqui, sim, uma violência diferenciada. E se a gente tem uma violência diferenciada, e a gente precisa compreender, né, que 90% das mortes de mulheres acontecem pelas mãos daqueles que dizem que amam essas mulheres, então você tem uma característica muito específica aqui também, a mulher morre, Ana, dentro da sua própria casa. Né? Olha que coisa dramática, a violência maior que a mulher sofre, nós mulheres, sofremos mais violência dentro de casa do que na rua. Então, quando terminar a pandemia, nós estaríamos mais seguras, com certeza, indo para a balada, né, quando puder ir para a balada, e já está começando algumas coisas, do que ficando em casa. Olha que coisa mais surreal. É mais seguro a mulher estar na rua do que estar dentro da sua própria casa. E Então, existe um ciclo, né, doutora? Existe um ciclo da violência, né? Sim. A violência normalmente não acontece do nada, assim, né? Quando eu tô falando de casos de casais mesmo, né? Uhum. E assim, o que eu escutei muito, de muitas perguntas aqui, é do início do ciclo, né? Quando que começa? Qual o primeiro sinal? Quando que eu posso acionar a lei, né? Porque assim, muitas mulheres citaram aqui também que os homens berrando, agredindo, xingando, e elas tampando os ouvidos, enfim. Se isso já é uma violência contra a mulher, se nesses primeiros gritos, se nesses primeiros xingamentos, né, se nessas primeiras situações, elas já podem acionar, né, a Lei Maria da Penha, né, ou tem que esperar para aparecer com um roxo, ou aparecer com o braço quebrado, ou ser estuprada, enfim. Então, muitas mulheres têm essa questão. Ela fala, olha, ele não me bateu ainda, mas ele fala, grita muito comigo, ele me xinga, ele fala que eu não sou uma boa mãe, ele fala... Então, assim, se isso é violência, se isso já configura na lei, se elas já podem procurar um órgão, e que órgão seria esse, né? Então, essas são perguntas, assim, muito recorrentes, assim. Certo. Então, primeiro, tudo isso que você falou já é violência contra a mulher. Então, isso não há dúvida nenhuma, a depender da situação, pode trabalhar com a violência psicológica, a violência moral, né? Então, a depender da situação das diversas situações que você colocou. Então, tudo isso é violência contra a mulher. Agora, o que fazer? O que fazer vai depender muito, né? Porque nós temos duas portas, e as portas podem ser abertas ao mesmo tempo, certo? Tem as portas dos canais, que são os canais de proteção, tem as portas dos canais de denúncia, e você pode abrir as duas portas ao mesmo tempo. Então, depende muito de cada mulher, e eu sempre gosto de dizer o seguinte, não que a mulher, agora ela teve coragem de denunciar o seu agressor. A palavra coragem eu não gosto de usar, porque ela parece que antes essa mulher foi covarde, quando que, na verdade, ela nunca foi covarde. Ela conseguiu ter forças para denunciar. Né? Então, ela conseguiu ter toda aquela bagagem que ela precisava de força e até mesmo em relação às pessoas que estão ao redor dela, né? Desse incentivo das pessoas, dela poder efetivamente fazer a denúncia. Então, agora, de qualquer forma, tem todos os canais também de proteção que ela pode acionar. E aí vai depender muito da cidade. Isso eu acho que é importante. Em primeiro lugar, se a violência está acontecendo naquele momento, é o 190, né? É o 190 para que cessar aquela violência. Não dá para esperar que aconteça uma violência maior. Então, 190 no momento que está acontecendo. Se Polícia Civil, né? 190, Polícia Civil.
Polícia Civil, exatamente. Uhum. Aí, Polícia Militar, 190 é Polícia Ah, Militar entendi. Tá, que vai ok. atuar. Aí, 180, né, você pode ligar para o 180, daí vão te esclarecer, vão dizer, vão te perguntar de que cidade você está falando, você pode falar anonimamente, não precisa se identificar. Se você testemunha uma violência, você também pode discar tanto o 190 na hora que está acontecendo, quanto o 180. E aí, a depender da cidade, a gente tem canais de proteção maiores ou menores. E tem cidades, infelizmente, que eu preciso dizer que não tem nada, que não tem absolutamente nada. Então, a depender se tem uma defensoria pública, se tem o CREAS, o CRAS, se tem uma secretaria municipal da mulher, então vai depender do local para que você possa fazer alguma coisa. No 180, eles têm muitas informações, então, às vezes, por ali, você consegue as informações necessárias. Né? Se não tiver o suficiente, uma secretaria da mulher também, que normalmente tem nas cidades, né, também pode ajudar bastante. Então, tem bastante lugar que você pode bater na porta quando você quer a proteção. E também vem os canais de denúncia, e aí você vai para a delegacia, se tiver uma delegacia especializada da mulher, ou então, né, na delegacia geral, o ideal já ir com testemunhas, né, para que você não fique só a sua versão e depois a versão do outro com testemunhas. Normalmente é um crime que não tem testemunhas, né, esse é um problema gravíssimo, normalmente não tem testemunhas, mas se você Acontece não... dentro de casa, né? Acontece ali no ambiente familiar, então é muito complicado. E às vezes quem testemunha são os filhos crianças, né, que não vão poder testemunhar. E aliás, né, para a gente colocar esse tema, o quanto que causa de prejuízo para uma criança ou adolescente que é testemunha da violência. Na Espanha se chama vítima indireta da violência, porque mesmo que a criança nunca ninguém tenha tocado um fio de cabelo dessa criança, ela sofre muito física e psicologicamente, por ter acompanhado esse ambiente de conflito, de violência do pai contra a mãe. Né? Então é muito dramático também essa situação. É. É, essa lei, doutora, é uma das perguntas, ela é eficaz? Ela é eficaz? Porque a gente já viu que tem cidades que têm órgãos, tem outras que não têm, né? Mas assim, ela no modo, assim, no modo geral mesmo, ela está sendo eficaz, ela está sendo aplicada de forma correta, né? A maioria, vamos dizer assim, dos juízes na hora das audiências, eles estão aplicando a lei, as penas, né? Tem penas que são de determinados tipos de agressão, por exemplo, uma agressão que aconteceu física, uma agressão psicológica, uma sexual, né? Um estupro, uma patrimonial, uma moral, ou às vezes aconteceu tudo junto. Então, esses juízes, né, ou juízas, né, as promotoras e promotores, eles estão aplicando essa lei realmente, né? A gente está vendo essa lei surtir efeito de fato contra esses agressores? Então, olha que dramático, mas o que acontece é que, basicamente, a grande parcela dos dispositivos da Lei Maria da Penha não estão sendo. Não é que, que a lei não é boa, ela não está sendo colocada em andamento, né? Não tá rodando, a lei não está rodando. Então, a gente está, efetivamente, diz, né, que tem que ter delegacias especializadas no atendimento à mulher, pouquíssimos municípios têm. Diz que tem que ter o juizado especial de violência doméstica, pouquíssimas comarcas têm esse juizado. Então, as redes de proteção, né? Pouquíssima. Casa-abrigo, por exemplo, super importante. Quase nenhum município tem a casa-abrigo. Quando tem, divide entre vários municípios, fazem né, uma ação coletiva. Então, é bastante dramático, realmente é bem complicado, mas quando a gente olha as medidas protetivas de urgência, e aí eu vou me focar, então, nas medidas protetivas de urgência, o estudo que a gente tem em relação a isso é no sentido de que menos mulheres estão morrendo com a medida protetiva do que sem a medida protetiva. Então, quando a gente observa, né, nos estados, nós já tivemos pesquisas do Distrito Federal, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Paraná. Então, você mostra que efetivamente as medidas protetivas de urgência, quando aplicadas e bem aplicadas, claro, né, têm salvado a vida das mulheres. Então, isso é importante da gente compreender. E quando a gente pensa nisso tudo, né, a gente tem que lembrar que a violência ela está no seio da família. E não adianta só a mulher ter a iniciativa. Ela precisa ter a iniciativa junto com toda a família. E a família, inclusive, do agressor. Porque se ela não tiver o apoio do agressor, da família do agressor e da família dela, vai correr o risco, Ana, dela sair da violência
ter que voltar para a violência, e cada vez que ela volta, você falou da questão do ciclo, né? O ciclo da violência, que está tudo bem, começa a violência, vem o ápice, depois vem a tal da fase da lua de mel, com promessas de que isso nunca mais vai acontecer, e aí daqui a pouco acontece tudo de novo. E qual é o mais dramático? Dois dramas em relação ao ciclo da violência. Drama número um, que sempre no ciclo subsequente, nós temos uma violência ainda mais grave. Drama número dois, cada vez que o ciclo se abre e se fecha, encurta a duração do ciclo. O que significa dizer que se eu tenho mais violência em menos tempo, pensa aonde que nós vamos chegar. Nós chegamos ao feminicídio. E o feminicídio, a gente fala isso, né? É um crime que ele